Vamos para a nossa roda de conversa sobre cordel? Somos do Portal do Poeta Brasileiro e de sua academia. Estamos realizando o 16º Congresso de Poetas Brasileiros, o primeiro virtual. A literatura de cordel traz vida, alegria, expressão, cultura e ação. Através de uma linguagem simples e direta, associada à sonorização e rima, o cordel permite uma abordagem ampla e indisciplinar. Utilizando de variedades linguísticas e os elementos culturais dos quais participamos ou identificamos, o uso do cordel permite uma experiência agradável e significativa. Por isso, o tema de nossa conversa hoje é cordel e memória, de infância, de escola, enfim, da vida. Com os cordelistas João Gomes de Sá, Nilza Dias e os poetas iniciantes nessa arte, André Gandolfo e Karen Rodrigues, nossa primeira convidada de hoje é a poeta e cordelista Nilza Dias. Academia de Letras, que é nacional, um egrégio que enobrece meu trabalho no portal do poeta brasileiro na condição de estar hoje com vocês traz alegria, eu confesso. Além de ser prazeroso vê-los em nosso congresso, desejo nessa manhã para todos nós sucesso. Vamos tratar do cordel em nossa vida, memória, contar um pouco a vocês dessa minha trajetória, como ele se fez presente, perfazendo minha história. Então, como eu disse, nós vamos tratar um pouco, né, de como o cordel fez parte da minha história. Eu nasci na zona rural, eu fui criada, nasci aqui em São Paulo, em Guarujá, mas fui criada na zona rural baiana. E, por isso, a influência do cordel foi muito forte em minha vida. Porque a nossa diversão lá, no final das tardes, após chegar da roça, enquanto minha mãe preparava a janta, a gente ficava por ali e, após todo mundo jantar, sentava em volta do fogão de lenha para ouvir cordel. No início, minha mãe mesmo lia ou recitava para a gente os cordéis. Depois que meus irmãos aprenderam a ler, eles foram eleitos, vamos dizer assim, os leitores da família, e liam para a gente. Aquilo era sagrado, toda noite a gente se reunia para ler cordel, né? Aí, sobre isso, eu disse assim, minha mãe lia para a gente, e às vezes recitava as histórias em cordel, que lá em casa chegava, em vez de João e Maria, o valente Zé Garcia, nossa infância permeava. Por dominarem a leitura, serem alfabetizados, meus irmãos liam para a gente, ouvíamos empolgados, os autores que à época eram muito propagados. Uma certa noite, houve um probleminha lá com meus irmãos, e aí eu tive que ir para a leitura. Fui fazer a leitura, foi o teste, né? Meu pai me pôs para saber se eu sabia ler mesmo, e eu tive que ler. E essa experiência foi muito boa, que a partir daí, lógico, enquanto meus irmãos liam, eu ia percebendo que o cordel tem uma cadência, né? Que você precisa ler com uma certa... que tem um jeito certo de ler o cordel, e eu acabei passando no teste. Sobre isso, eu escrevi assim: certa noite fui leitora, pois surgiu uma emergência, por isso logo aprendi. Cordel tem uma cadência,
tornei-me oficial por saber ler com fluência. O cordel, ele, além de ser a nossa diversão, né, no final das noites, ele estava presente também nas nossas brincadeiras. E de que forma que ele estava presente nas nossas brincadeiras? A gente procurava decorar tanto as estrofes dos cordéis que minha mãe recitava para a gente, eu lia, e que meus irmãos liam também. E na hora da brincadeira havia uma disputa para saber quem decorou mais cordel, né, mais estrofes, e quem cantava melhor aquelas estrofes. A gente punha nossas músicas, na época a gente mesmo inventava lá um ritmo, né, para as estrofes, e assim eram as nossas brincadeiras, e elas eram brincadeiras muito ricas, né, porque além de nós estarmos memorizando o cordel, testando a nossa memória, a gente estava criando formas de contar a história e cantar as histórias que a gente ouvia, né? E então ela se tornou bastante presente mesmo nas nossas brincadeiras, e sobre isso eu escrevi assim: na hora da brincadeira ele se punha presente, das histórias decoradas tinha sempre concorrente, quem mais versos decorara então cantava para a gente. Então, durante toda a minha infância, percebam aí que durante toda a minha infância ele esteve presente, tanto nas reuniões de família, quanto nas brincadeiras, né? À medida que a gente vai crescendo, eu me tornei adolescente, aí outras leituras foram me interessando, né? Passei a ler outras coisas, e eu achava que eu tinha me afastado do cordel, né? Mas todos os meus registros que eu fazia, eu acabava fazendo registros rimados. Aí depois é que você percebe que você até pode ter se afastado dele, mas que ele não se afastou de você, né? Então, sobre isso eu escrevi assim: apesar de não contar, de não dar conta, ali eu já escrevia, em cartão, carta ou bilhete, versos rimados fazia. Deixei o cordel, porém, ele em mim ainda vivia. Porque todos os registros que eu fazia na escola, que alguém pedisse para escrever uma mensagem, essas mensagens eram feitas rimadas. Só que ali eu não dava conta de que eu estava fazendo cordel, né? Cordel para mim tinha ficado lá na infância, quando a gente lia e tal. E só depois de um tempo que eu fui perceber que era cordel, que o que eu fazia ali era cordel, e não dava conta, né? Na minha fase adulta, aí ele se tornou mais presente, porque aí eu fazia já os registros, né? Fazia registros de trabalho, de eventos de família, algum tributo a amigos e tal, algo que me pedissem para escrever, eu já fazia em cordel, e aí era versos metrificados mesmo, eu já tinha consciência de que era o cordel que eu estava escrevendo, né? E aí, sobre isso, eu escrevi assim: eu registrei muito evento em verso metrificado, fiz tributo aos meus amigos, já tive texto encenado, mas tudo nos bastidores, nunca havia publicado. E o que eu quero dizer é que eu, apesar de escrever tudo isso, mas eu nunca tive a pretensão de publicar. Eu não pensava em me tornar uma cordelista, publicar meus folhetos, livros. Não, eu escrevia porque eu sentia prazer em escrever em forma de cordel. Mas, vindo para São Paulo, e olha para vocês verem como é que é. Chegando aqui em São Paulo, eu acabei tendo contato com alguns cordelistas. Um cara chamado João Gomes de Sá, né? Me encontrei com ele no evento aqui em das Artes, né? Me encontrei constantemente me encontrava com Tintim Alves, que é um cordelista que mora aqui também em Imbu, e aí ele via meus escritos e ele ficava puxando minha orelha, dizendo que eu tinha que publicar, né? E finalmente nós dois organizamos um evento aqui, chamando Imbu Abraço Cordel, e aí todos os outros cordelistas iam expor seu material e eu não tinha nada publicado, né? Aí o Tintim foi o primeiro, eu falo que ele foi o primeiro a publicar uma obra minha, porque eu tinha textos e ele escolheu entre os textos que eu tinha e fez uma publicação que foi ela foi bem assim, artesanal mesmo, porque ele queria, vocês conseguem ver? Acho que não, né? Aqui, ó. Ela foi bastante artesanal. Ele queria que tivesse um material meu lá, e ele fez isso. Então, eu sou sempre agradecida a Tintim Alves por esse empurrão. Mas eu considero que o meu padrinho, né? O meu padrinho para me lançar no mercado editorial, eu considero outro cordelista,
também bastante querido, que é o Pedro Monteiro. Ele é que puxou a orelha mesmo e disse, não, você vai ter que publicar, que você fica escrevendo isso engavetando, tem que publicar. E aí, com esse empurrão que Pedro Monteiro me deu, que eu chamo ele do meu padrinho, eu lancei, né, comecei a lançar os meus folhetos em cordel. E então, pela vida fora, o cordel está sempre presente na minha vida. E eu, nas escolas, eu faço um esforço enorme para que ele esteja presente, né, trabalhando, porque para mim o cordel serve para tudo, né, para você tratar de alguns assuntos, né, para introduzir alguns assuntos com o estudante, né, por exemplo, quando você quer estudar história e geografia, eu coloquei uma estrofezinha que diz assim, contar a história. Nas feiras medievais, usando seu alaúde, o menestrel canta versos em prazerosa atitude, um prenúncio do cordel, mas sem muita amplitude. Então, você quer narrar alguma coisa, o cordel veio de longe, notícia e arte trazia, lá pelos anos 70 disseram que ele morria, porém revitalizado, está bem vivo hoje em dia. Para denunciar, cordel nas bibliotecas faz-se urgente existir. Sem política que ampare, o quadro vai persistir. Por isso, o nosso papel é o assunto discutir. Se eu quero conceituar, fazer cordel é ciência, matemática em ação, na composição dos versos, mas também a inspiração, que junto ao conhecimento, as palavras dão vazão. Eu digo, para exaltar, também nós podemos usar, se eu quero. O cordel tido por muitos como popular cultura, não negando esse papel, cresce com desenvoltura pelo prestígio alcançado por essa literatura. Para contar a história dele, Leandro Gomes de Barros é do cordel pioneiro, o precursor ou o pai, e pelo Nordeste inteiro, deixou a nós seu legado, um clássico brasileiro. Para dar notícia, em tempos de pandemia, vacinar é um prazer. A prevenção é preciso porque ninguém quer morrer. Com 50 anos ou mais, já pode comparecer. Para documentar, finalizando essa parte. A LNPD precisou se adequar. Congresso de forma online teve que realizar. Mesmo assim, os estudantes puderam participar. Então, percebam que para tudo que a gente quiser, o cordel serve para gente. E assim como ele está presente na minha vida, eu faço um esforço para que ele se faça presente também na vida dos meus estudantes, né, nas escolas por onde eu supervisionei durante alguns anos, onde eu coordenei. Eu estou sempre fazendo um esforço para levar o cordel, porque ele cumpre papéis importantíssimos na vida das pessoas, não é? Nós já falamos do papel dele para leitura, para memorização, para divertir. Então, são funções que ele cumpre aí, que a gente... são inúmeras funções que cumpre, que a gente tem o prazer de ter isso com a gente e quer passar para os outros também, né? Obrigada. Neuza, obrigado, Neuza, pela participação com a gente. E vamos dar continuidade, né? E vocês estão em casa gostando, vai lá, dando ok, fazendo um comentário para a gente aqui. Mas olha só, gente, são essas variedades linguísticas que a Neuza apresentou para a gente, e esses elementos culturais que nos permite essa experiência agradável e significativa da nossa vida. João Gomes de Sá é o nosso próximo convidado. Bem-vindo, amigo. Fale conosco. Olá, gente. Muito grato pela oportunidade. Parabenizar e agradecer toda a organização do portal do Poeta Brasileiro, Academia Nacional de Letras. E é um contentamento estar aqui para falar dessa literatura, não é, que há muito tempo ficou no ostracismo, nas universidades, nas escolas, era mais só tema de alguns pesquisadores, né? E eu conheço a literatura de cordel desde a minha adolescência. Lá
nas margens do Rio São Francisco, em Paulo Afonso. Vez por outra, não era muito comum, aparecia essa manifestação literária ali na feira. E eu ficava muito encantado com o texto, pela leitura do vendedor, do folheteiro, e encantado também com a interpretação que dava cada folheteiro. Eu defendo, eu costumo dizer que esses folheteiros, esses vendedores de cordel eram os verdadeiros atores, porque eles chamavam a atenção da gente para chegar ali na feira, fazer aquela roda, para ouvir cada história daquela. E quando a história estava muito legal mesmo, eu doido para ver o final, ele encerrava a história e dizia assim, olha, quem quiser saber o final da história vai ter que comprar o folheto. E eu tenho assim uma história muito legal, porque é a minha primeira história de encantamento, que aí eu digo assim que todo mundo tem que ler essa história, que é o Romance do Pavão Misterioso. Ele começou a ler essa história e estava no meio da história, louco para ver aquela história, e disse, olha, quem quiser saber da história vai ter que comprar. E eu não tinha dinheiro, eu saí correndo para minha casa, correndo, aquele negócio de moleque meio correndo para ver se alguém me dava o dinheiro para comprar esse folheto. Consegui lá com a minha irmã e voltei. Quando eu cheguei na feira, o folheteiro não estava mais. Já tinha ido embora. Gente, foi uma coisa assim... Eu fico arrepiado quando eu vejo essa cena, né? Eu não sei se foi bom, porque eu fiquei mais aguçado, mais interessado para ver essa literatura. Então, eu era apenas o leitor. Eu gostava muito dessa literatura. E quando eu entrei na universidade em Maceió, eu não sabia nada da literatura, assim, a fundamentação teórica. Eu era um leitor de literatura de cordel. E diga-se de passagem, eu não conhecia com esse nome literatura de cordel, né? Ele tinha outras denominações. Aí, quando eu cheguei na universidade, quando eu ingressei na universidade, aí, como eu era um aluno que vinha do interior, a assistência social me deu uma bolsa de trabalho. E eu fui trabalhar no Museu de Antropologia e Folclore daquela universidade. E, para minha satisfação, para o meu contentamento, lá estava um dos maiores folcloristas do Brasil, Dr. Theo Brandão, e um dos maiores cordelistas e estilógrafo, Enéas Tavares dos Santos. Então, ali eu estava como estudante, eu tinha que ler todo aquele acervo para passar informações para o turista, para o professor, para o pesquisador, para o aluno, passar informações corretas. E aí eu fui me interessando mais sobre essa literatura de cordel. E eu digo assim que quando a gente lê cordel, a gente não esquece mais, a gente fica louco, né? E eu tenho uma dificuldade hoje, eu tenho dificuldade mesmo, quando as pessoas pedem para eu escrever alguma coisa em prosa, eu estou escrevendo, como diz meu aluno, de boa, mas vez por outra está entrando uma rima, um verso nesse texto, né? Vez por outra está entrando. Então, a minha vivência foi mais nesse sentido mesmo, né? Da infância, de ver, de sair, comprar nas feiras, mas o que a Nilza falou é também, eu só complementando, as pessoas liam no alpendre, né? Lia à noite, era sempre à noitinha, quando as pessoas ou chegavam da roça, chegavam do trabalho, era aquela história assim, olha, hoje vai ter cordel. E eram poucas pessoas que sabiam ler, né? Tanto que essas histórias elas se repetiam várias e várias vezes, e as pessoas passavam a memorizar. Às vezes as pessoas nem sabiam ler, mas sabiam toda a história, como de toda a história de cor e salteada, toda a história, porque não era muito comum chegar essa literatura. E quando chegava aquela literatura, precisava meses e meses para depois chegar um outro exemplar, um outro folheto. Então, essa é a minha passagem. Agora, quando eu vim para São Paulo, aí eu também faço com maneiras, eu não tinha essa pretensão de escrever cordel, não imaginava que eu ia escrever cordel. Mas eu sou daquela época em que o aluno de escola pública, principalmente, ele tinha que ler, no mínimo, 4 livros paradidáticos. Isso era uma obrigação. Ele tinha que ler, no mínimo, 4 livros paradidáticos. E aí a gente recebia das editoras os catálogos dos livros paradidáticos para sugerir qual livro que a gente ia adotar naquele bimestre.
e foi quando eu pensei na literatura de cordel. Pensei porque, quando eu cheguei na sala de aula propondo um livro paradidático, vocês sabem, o aluno, eles vinham assim para mim com algumas preocupações. Primeira preocupação, professor, o livro é muito grosso? Era a preocupação dele. Segunda preocupação, professor, o livro é muito caro? Porque a escola pública tem que comprar. E a última, que era aquela pergunta mais fatal, né? Professor, o senhor vai dar prova desse livro? Não é? Então, eu disse, eu vou levar a literatura de cordel. O livro não é grosso, o livro não é caro, e eu nem vou dar prova do livro. Então, foi uma coisa fascinante, comprei 32 títulos, cada aluno lia um título, e foi uma coisa maravilhosa. E a partir daí, eu comecei, né, a ter um olhar diferenciado para essa manifestação literária, que é a literatura de cordel. Então, basicamente, foi essa minha vivência, minha experiência com a literatura. Tá. Muito obrigada, nosso mestre querido. João, você é sensacional. Agora vamos conhecer André e Caro, que buscam no cordel aprender a poesia popular, suas histórias e vivências com os cordelistas da academia. Tem sido de grande aprendizado para todos nós e, principalmente para eles, manter a cultura do Nordeste do Brasil. Vamos ver o que eles têm para nos dizer? André, Caro. Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer esse momento tão importante ao lado de grandes nomes daqui da academia, o João, a Nilza, Marilene, Paulo, André. Estamos caminhando, engatinhando, né, no cordel, mas é uma paixão muito grande por gostar, por apreciar muito esse estilo de poesia. É algo que me chamou a atenção. Eu sou professora de História e Letras, então me chamou muito a atenção quando eu comecei a buscar um pouquinho da história do cordel, né? E por conta de ser algo que veio também dos portugueses, e por onde, historicamente falando, por onde eles chegaram, né, no Brasil, foi ali pelo Nordeste, e essa cultura ter ali, se enraizado ali. E eu costumo dizer também que o cordel ele nos aproxima, né? Aproxima regiões, é válido nós estarmos sempre falando do cordel. E eu acho lindo, acho incrível, né? Todo a forma como se constrói, como se faz um cordel. Não é muito fácil. Uma poesia você faz você faz em alguns minutos, mas o cordel não. Você tem que saber a métrica, você tem ali as rimas, mas é algo belíssimo, é incrível. E falar de cordel é gostoso, dá para se trabalhar com todas as idades, né? Eu tenho um que, inclusive, eu fiz juntando o nome de alguns livros meus. Vou lembrar 2 trechinhos dele. É assim... como que eu falei que era o começo? Acordo pela manhã, Isso. que a gente estava recordando o poema. Todo dia ao acordar, ouço a voz do coração. Um bocado de preguiça e não posso negar não. Sempre disposto e muito grato, faço minha oração. Tenho a bênção de um teto, uma família divertida, pão quentinho sempre à mesa e a amizade que convida. O abrigo de um abraço e as cores de Cecília. E esse foi um dos meus primeiros textos que fiz do cordel, e ele foi trabalhado em sala de aula com alguns alunos da minha cidade. E assim, eu, como amante do cordel, acredito que ler essa literatura, ter contato direto com o cordel, enriquece muito mais o vocabulário. O vocabulário, a nossa maneira de se expressar é um jeito muito rebuscado. O meu olhar para o cordel é isso. E eu amo ver o João falar, porque como a gente já havia comentado, o João é a personificação do cordel. Então tem sido incrível nós estarmos ao lado, né, desses grandes cordelistas, aprendendo
com eles, dividindo esses momentos com eles, só para enriquecer mesmo a nossa carreira que ainda estamos aí caminhando. É verdade. Como a Karen falou, nós somos poetas, escritores, temos livros de poesia, livros de histórias para crianças, e só que o cordel, para nós, é o começo. Nós estamos nos aventurando para mais uma nova escrita. E talvez seja até por isso que se justifica a nossa presença agora nesse momento do Congresso. Porque muitos dos alunos que estão assistindo apreciam a poesia, gostam da poesia, mas às vezes não se sentem capazes de escrever. E nós também somos mais jovens e, embora já escrevamos há um bom tempo, escrever o cordel para nós é uma novidade, né? Eu escrevi alguns, inclusive transformei numa versão audiovisual e coloquei no meu canal no YouTube, né? Se alguém quiser procurar depois, é só procurar pelo meu nome, André Gandolfo, no YouTube, tem lá uma playlist só com cordéis que eu escrevi. E aí eu conversei com a Karen e falei, vou trazer para eles, então, um cordel meu também, que fala sobre uma coisa que eu acho que talvez vocês não conheçam, é um aplicativo de celular que chama WhatsApp. É uma novidade, não sei se vocês já ouviram falar. Então, pensando no WhatsApp, eu resolvi escrever um cordel. Acho que a imagem travou, não? Tranquilo, beleza. Tranquilo. Vamos lá. Cordel do WhatsApp. Vou contar para vocês sobre um troço popular. Esse tal de WhatsApp que a gente usa para falar. A prosa não é tete a tete, a conversa é no celular. Se diz aplicativo, para os íntimos é app. Se envia tanta mensagem que nem dá para perceber quando chega, quando vai ou quando tem que responder. Com ele o tempo voa, nosso tempo ele consome. A gente esquece de tudo, o compromisso, a fome, tudo isso por causa do bendito smartphone. Aprendi a mandar carinha de triste e de contente, coração grande que pulsa ou emoji de sorriso, carinha de carente que mostra todo o dente. Nele eu marco encontro para ir um dia ao cinema. E também rio tanto, resolvo tanto problema, trabalho e me divirto, e vira assunto do poema. Quando estou em um grupo, não perco tempo não. Silencio na entrada para não ter confusão. Não quero acordar de madrugada com notificação. Às vezes ninguém crê naquilo que contei. Para isso tenho a prova que não te enganei. Sabe aquela conversa? Tá no print que eu tirei. Mesmo sendo moderno, não posso olvidar que esse WhatsApp limita o nosso conectar e que sempre a melhor maneira vai ser se encontrar. Muito obrigado. A gente agradece por estar participando aqui com vocês. Passamos a palavra para os nossos amigos. Ok. Obrigado, André. Obrigado, Karen. Obrigado, Nilza. Que bom estar com vocês aqui, ouvindo, vivenciando, né? Agora, olha só. A professora Paloma é a professora da rede pública estadual e também da rede particular. Ela vem nos brindar com suas considerações. Ela é professora do ESC de Nova Odessa. Bem-vinda, professora. Bom dia, sou a Paloma, sou professora de língua portuguesa. Queria dizer que eu estou extremamente honrada em participar do 16º Congresso de Poetas do Brasil. E eu fui convidada pelo professor Paulo para falar um pouquinho sobre a importância da literatura de cordel. Primeiro, nós precisamos saber que essa literatura é uma herança deixada pelos nossos colonizadores, que inicialmente estabeleceram-se na região do Nordeste do nosso país, e é por isso que é lá que se encontra a maior circulação desses panfletos.
O cordel ganhou força no século XIX e com o passar do tempo, foi ganhando um sabor nacional, uma roupagem mais brasileira. No primeiro aspecto, o cordel pode não parecer atender aos critérios de uma literatura rebuscada, mas as rimas, os ritmos, a sonoridade, a canção que esses versos trazem, refletem muito o contexto social do nosso país. Era através dos cordéis que aconteciam as críticas políticas e sociais baseadas na vivência nordestina. E muitas vezes esses cordéis eram produzidos por pessoas não letradas. E é por isso que a gente tem que destacar sua origem na oralidade. Por conta dessa acessibilidade do cordel, esse modelo de literatura atinge principalmente as camadas mais desfavorecidas da nossa sociedade, que além de ter sido um meio de denúncia político-social, ajudavam na disseminação de hábitos de leitura e até hoje luta contra o analfabetismo. Além disso, os cordéis tratam dos costumes locais, fortalecendo aí as identidades regionais, tá? E por conta deste valor, que recentemente a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio imaterial pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é muito importante que eventos como esse resgate esse gênero textual que é tão rico e cheio de histórias ternas e reais. Eu passo a palavra. Porque, assim, o que é literatura de cordel mesmo? Olha, Paulo, eu costumo dizer, sobretudo para os alunos, eu digo assim, tradicionalmente, é uma narrativa impressa, contada em verso, rimado e metrificado. Então, tradicionalmente, a literatura de cordel, ela contava os grandes feitos, as histórias de dragão, de rei, de rainha, de bruxaria, de magia, de encantamento, né? Então, você vai observar na literatura de cordel, inicialmente ela trazia esses encantamentos, essas histórias, a história do bem contra o mal. Era sempre assim, os grandes romances traziam essa fantasia. Hoje, a literatura de cordel tem uma outra característica, porque ela se reinventa a cada instante, e a cada instante também ela está dialogando com outras manifestações artísticas, culturais desse país. Então, você vai ver essa literatura rimada e metrificada, né? Para ser literatura de cordel, você tem que ter a rima, tem que ter a metrificação, tem que ter o verso, tem que ter a estrofe e tem que ter a construção propriamente dita, que a chama de oração, né? E sem esquecer, né, da norma padrão, né? Se outrora, e aí eu vou fazer só um parênteses aqui, essa questão da literatura de cordel está um pouco assim, passou muito tempo e chegou até a se comentar num grande jornal de circulação do Brasil que o cordel ia morrer, e não aconteceu nada, não aconteceu isso. Acho que foi uma injeção para todo mundo voltar a escrever muito mais, né? Então, hoje, essa literatura, a gente tem que entender que ela passou, primeiro, por muitas informações equivocadas, né? Muitas informações equivocadas, e o cordelista brasileiro, quer dizer, eu não posso entender que uma pessoa semi-analfabeta, ou analfabeta, como eles diziam, né, consegue escrever um cordel. Aí você usa a oralidade, né? Vem a parte da oralidade. Mas aí não era só o mais complicado para chegar em grande circulação. É que um dicionarista, e que hoje esse dicionário ainda existe, um dicionarista português chamado Caldas Aulete, ele é o dicionário que chega no país, né? É o dicionário que as pessoas tinham acesso, a quem podia acesso a esse dicionário era a classe burguesa, a elite, né? O que é que dizia do conceito de cordel naquele dicionário? Dizia que era subliteratura, uma literatura sem classificação, uma literatura de menor valor. Então, gente, essa informação chegava para quem tinha acesso, os leitores, e essa literatura passou por muitos e muitos anos sendo considerada assim. Mas hoje,
a coisa mudou, né? Porque o que tem qualidade permanece. Então, se hoje as editoras publicam essa literatura e se hoje as universidades se colocam até no vestibular, a gente começa a entender que é uma literatura tal qual as outras. E digo mais, sem nenhuma temeridade, é a literatura de cordel que hoje ela está dialogando com todos os gêneros possíveis que se possa imaginar. Dialoga com o cinema, com o teatro, com a música. Você vai encontrar texto biográfico, gênero descritivo, dissertativo, enfim, você vai encontrar todas as possibilidades de gênero literário nessa literatura. Então, quando alguém me pergunta o que é a literatura de cordel, é uma história impressa, contada em verso rimado e metrificado. Esse é o nosso cordel. Ok. Que coisa boa, né, João? Trazer essas informações para a gente, todo o enriquecimento. E a nossa alegria de ter cordelista com a gente na academia, trocando informações e trazendo isso para dentro do contexto escolar, né? E nesse sentido, eu queria ver com a Nilza, para mim, se ela pode esclarecer para a gente qual que é a diferença entre cordelista e repentista. Existe essa diferença? Sim, sim. Paulo, o cordelista, né, ele escreve, né, escreve seus versos. A gente diz que nós somos escritores de bancada, né? Por quê? Porque a gente escreve, a gente revisa o nosso texto e só depois é que esse texto a gente vai a público, né? A gente mostra para o nosso público. O repentista é ali na hora, né? Ele na hora faz os versos, por exemplo, a gente está aqui nessa reunião, imediatamente ele vai lá e faz, né, seus versos, suas estrofes, dentro do assunto que a gente está tratando aqui agora. Eu sou cordelista, eu preciso pensar um pouco sobre, para depois escrever. Então, a grande diferença entre o cordelista de bancada e o repentista é que o cordelista escreve, revisa e só depois mostra. O repentista, como o próprio nome diz, faz ali na hora, né? E acompanhado de instrumento, inclusive, esse é o repentista. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente até declama depois, né? Uns declamam, né, João? Mas a gente precisa pensar sobre o nosso... escrever o nosso texto, revisar para definir métrica, tudo isso, e apresentar para o nosso público. Para mim, essa basicamente é a diferença entre o cordelista, o escritor de bancada, e o repentista. Ok, bem esclarecedoras essas informações, né? Eu queria verificar com você, Nilza, com você, João, quais são as suas considerações que você deixaria para os nossos alunos, os professores e coordenadores das escolas que estão nos ouvindo hoje. A Nilza primeiro. Bom, primeiro agradecer, né, a felicidade muito grande. Eu iniciei a minha fala falando que é uma felicidade muito grande ter todo esse pessoal aí, os alunos, os professores, todas as escolas, todos participando com a gente. A gente é uma felicidade imensa. Então, agradecer a todos e dizer que leiam cordel, né? Se não tiver ainda na sua escola, exija. Eu quero ver cordel, eu quero ter contato. Né? Mas eu sei que alguns têm contato, porque eu vi, inclusive, estudantes lendo o cordel do João Gomes aí, né? Mas façam disso, né, dessa leitura, uma presença no dia a dia de vocês. Como o João já disse para a gente, abre muitas possibilidades. Hoje não está restrita a um assunto, tá? O cordel hoje fala de tudo, né? E eu quero, futuramente, e num futuro bem próximo, ler os cordéis de vocês. Eu quero vocês escrevendo cordel também. Então, essas são as minhas considerações. Muito obrigada e espero ler as obras de vocês já já. João de Sá, gostaria de ouvir as suas considerações, João, por favor. Olha, primeiro, Paulo, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade.
parabenizar a professora Paloma, que está criando essas condições favoráveis, adequadas, para oportunizar no seu dia a dia algumas atividades relacionadas à literatura de cordel. Isso, para mim, é o meu agradecimento, a minha gratidão. E dizer que essa literatura, ela é muito legal, ela é musical. E todas as minhas experiências, que eu sou professor também, todas de língua portuguesa, e todas as minhas experiências em sala de aula, elas foram exitosas. Então, mais uma vez, quero agradecer, vamos ler cordel, e quero aproveitar aqui esse momento para dizer à professora Paloma que me mande o endereço da escola. Eu quero mandar alguns folhetos tradicionais para que essa garotada comece a ler os vários gêneros que estão nessa manifestação literária. Muito grato, parabéns a toda a organização, agradecer aqui a minha madrinha, presidente da Academia Nacional de Letras, do Portal do Poeta Brasileiro, a Aline Romariza, minha conterrânea, e dizer que estudar é bom, escrever tem que ser sempre um ato de liberdade. Muito obrigado, viu? Agora nós estamos chegando ao final dessa manhã. Eu quero passar a palavra para a nossa presidente, a Aline Romariza, que possa fazer o encerramento dessa parte maravilhosa que tivemos agora pela manhã. Então, gostaram? O nosso propósito é ensinar e mostrar o espírito de equipe. Cada um de nós aqui, do Portal do Poeta Brasileiro, fez o seu trabalho, que é o trabalho que eles fazem em seus núcleos, em suas regiões. Deram conta do trabalho como ninguém, né? E nós somos uma equipe, gente, e a equipe não pode trabalhar sozinha. Voltaremos às 14 horas, com mais contação de história para crianças e agora, desta vez para idosos também. Bom dia, né? Já está terminando o bom dia, vai passar para boa tarde e voltaremos logo mais às 14 horas, como eu disse no princípio.